Olá, pessoal. Hoje nós estamos no quarto webinário sobre a implementação do currículo de referência da educação profissional técnica de nível médio em tecnologia e computação. A ideia hoje é principalmente tirar dúvidas do que vem das apresentações que vem acontecendo no primeiro, no segundo e no terceiro webinário. Tá? Então, a gente falou que esse currículo ele tem saídas intermediárias, isso significa que ele tem as formações parciais, né? Ele tem as certificações parciais, então ele tem a FIC, tem 3 tipos de certificação parcial. Ele é muito voltado e construído absolutamente sobre competências, né? Que são as competências que estão dispostas tanto no catálogo quanto na apropriação dessas competências, que são atitudes, habilidades e conhecimentos para o desenvolvimento desse técnico. Isso significa também, né, que ele vai ter um acesso mais rápido ao mundo do trabalho, então cada certificação que ele possa obter, ele já pode iniciar no mercado de trabalho, e a gente sabe que a tecnologia é muito concorrida, ou seja, tem muito mercado para quem tem as habilidades e as competências na área de tecnologia. Esses projetos integradores já começam a preparar esse jovem para o mercado de trabalho, então são totalmente vinculadas a propostas de trabalho ou ao mercado de trabalho, então já prepara com tudo que ele aprendeu para preparar uma proposta, preparar um projeto. E por último, é claro, o ideal para nós é que todos os jovens e todos os adolescentes e todas as crianças tenham contato ético com a tecnologia, não só como consumidor, mas como produtor, como leitor crítico. Então, esse é o papel do CIEB na educação. Bom, a gente falou dessas certificações intermediárias, então é um curso de 1.200 horas, e ele tem essas 3 certificações, que é o primeiro núcleo, que é o primeiro eixo, que é de hardware, manutenção de computadores. Então, um aluno sai como assistente de manutenção e suporte de computadores. O segundo eixo é de redes e segurança, então ele sai como assistente de redes e segurança de computadores, e o foco na maior deste curso, para que ele tenha, então, a certificação de técnico, ele tem que fazer os 3 eixos, e o último é de aplicativos computacionais e sistemas para a internet. Então, aí ele sai com essa terceira certificação parcial, e tudo isso significa que ele tem um técnico que é correspondente, pode passar, Débora, que é correspondente ao técnico em informática que está no catálogo do MEC, né? E também ele está de acordo com a CBO. Vamos mais um pouquinho. Aí, agora, então, a gente vai falar de uma maneira geral, de como é que é possível implementar esse currículo nas redes de ensino. Então, eu passo aqui agora para a Débora, que preparou essa apresentação e preparou esse guia para que, e vai ficar disponível, né, para quem tiver dúvidas, etc., deem uma olhada, já está no site do CIEB, e aí, no final, a gente volta para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença. Bom dia, pessoal. Bom dia, Alice. Obrigada a todo mundo pela participação, pela presença. Então, como a Alice falou, a ideia de hoje é muito a partir do que a gente viu nos outros webinários, os 3 últimos webinários, entender quais são, então, os passos que a minha secretaria, a minha instituição tem que seguir para que eu consiga implementar esse currículo na minha rede, né, da melhor forma. Então, eu resumi aqui alguns passos que a gente tem que observar e também estarão disponíveis nesse guia que a gente criou. Para começar, gente, é importante, primeiro, pensar em diagnóstico qual é a situação que a gente tem, qual é o contexto que a minha rede ou a minha instituição está inserida, e algumas definições que os conselhos estaduais podem ter feito nas realidades de vocês. Então, o primeiro passo, então, é primeiro verificar o cronograma, né, e determinações do Conselho Estadual Local, né, o que esse conselho criou de normas complementares que eu tenho que seguir, quais são essas determinações, quando que eu tenho que enviar tudo para eles, como é que funciona, né? Como o Deschamps falou na última semana, tem algumas redes, algumas
Tem alguns conselhos que vão ser mais flexíveis, tem outros que podem querer acompanhar mais de perto. Depende muito também do caminho que vocês vão seguir em relação a esse currículo, né? Se vocês vão oferecer ele de que forma, se vai ser o próprio currículo completo técnico, se vocês vão dividir, oferecer só alguns caminhos. Então, é muito importante olhar esse cronograma para quê? Para vocês poderem se planejar desde o começo, sabendo quais são os prazos que têm que ser respeitados. E conseguir atingir o objetivo de ofertar esse currículo na rede de vocês no ano que vocês desejam, né? Então, primeira coisa seria verificar esse cronograma. Depois, ou ao mesmo tempo, vocês deveriam realizar um diagnóstico para entender quais são as suas necessidades que tem nessa realidade que vocês estão inseridos, quais são os recursos que tem disponíveis, tanto humanos quanto financeiros, o que a gente precisa ainda investir, o que está faltando, e aí, a partir daí, planejar possíveis parcerias para poder dar conta do que está faltando, ou investimentos para poder também responder por conta própria. O que também não quer dizer que não pode acontecer os dois ao mesmo tempo, né? Haver investimentos da instituição, da rede que vai ofertar, e também haver as parcerias, que a gente vai falar mais um pouco agora nos próximos slides. Então, pensando primeiro no cronograma e nas determinações do Conselho, o que vocês têm que observar principalmente quais são os critérios para reconhecimento de parcerias, caso vocês estejam interessados em seguir esse caminho, quais são os critérios para o reconhecimento e para a atuação de profissionais com notório saber, caso vocês precisem contratar esse tipo de profissional. Lembrando que, eu vou falar mais para frente, mas o currículo ele especifica especificamente é ótimo, né? Ele especifica quais são os perfis que são necessários para cada uma das unidades curriculares. Então, você tem que verificar se você tem essas pessoas na sua rede, à sua disposição ou não, se você vai formar essas pessoas, que caminho você vai seguir, né? Então, caso haja necessidade e interesse de contratar profissionais com notório saber, vocês têm que entender como isso é feito na sua rede. Além de tudo, a parceria ela tem que ser credenciada, além de ser reconhecida, ela tem que ser credenciada pelo Conselho Estadual, e pode ser que ela já esteja credenciada, pode ser uma instituição que já atua nesse ramo, então isso já facilitaria, mas caso não seja ainda reconhecida e credenciada, vocês têm que verificar como é o passo a passo para que isso aconteça no seu Conselho Estadual, e qual é o cronograma, né? Como é que você vai se planejar em termos de tempo também. E aí serve também para a questão do notório saber, né? Quando que essa pessoa, até quando ela tem que estar reconhecida, o que ela tem que submeter, etc. E aí, a partir daí, também verificar a certificação dessas atividades para elas serem incluídas no histórico escolar do aluno, né? E aí, isso também tem que ser verificado junto ao Conselho Estadual. E, finalmente, entender a questão do projeto de curso, que é o que você vai entregar para o Conselho poder analisar o curso que você está oferecendo ou pretendendo oferecer. Que a gente conversou um pouco com o Deschamps na semana passada sobre essas coisas. Eu vou contar um pouco aqui para vocês o que as DCNs determinam para esse projeto de curso. O seu conselho pode pedir mais, pode pedir menos, eu acho que é uma coisa que é muito importante ser verificada também. E aí, pensando no diagnóstico, como eu falei, vocês têm que pensar na demanda e também na oferta. Para pensar na demanda há um campo para esses alunos se inserirem depois que eles se formarem, para eles conseguirem um trabalho. É um assunto que interessa os alunos? Em geral, esse assunto é super atual, né, contemporâneo, como a gente sabe, a questão de tecnologia, computação é cada vez mais presente na nossa vida. A pandemia tem mostrado muito isso para a gente, né? A gente de casa há muito tempo, muitas pessoas, eu mesma estou de casa há 9 meses já. Acredito que muitas pessoas estão tendo que incluir a tecnologia no seu dia a dia, né? Então, é muito importante qualificar essas pessoas realmente. Então, entendo que deve haver uma demanda por esse currículo, e são assuntos de muito interesse de jovens, mas, de qualquer forma, é algo para ser considerado na realidade de vocês. Além disso, é importante pensar nos recursos disponíveis para essa oferta. A infraestrutura que é requerida, ela é detalhada no capítulo 7 do currículo. A capacidade da oferta, a gente consegue realmente ofertar isso? Isso está alinhado com o nosso projeto pedagógico, com a missão da instituição, etc. A gente tem docentes para isso?
E aí também esse perfil docente está especificado no capítulo 6 do currículo, que vocês podem também consultar, verificar. A gente tem autorização para essa oferta, a gente precisa correr atrás dessa autorização. Para oferta e certificação também, no caso do curso técnico, eu vou falar mais adiante, mas não é qualquer um que vai poder certificar esses alunos, então é importante verificar se há essa autorização, se há interesse em ter essa autorização, se vai ser melhor seguir por uma parceria, e qual é o investimento necessário em termos de infraestrutura mesmo para poder oferecer. Eu tenho laboratório, eu tenho salas, eu tenho computadores, eu tenho os materiais que são requisito ou que são recomendados para esse currículo. Eu não coloquei aqui, mas isso também, bom, botei sim. A infraestrutura, ela está no capítulo 7, né? Então, esses dois aqui são muito relacionados, né? A questão da infraestrutura e do investimento. E aí, pensando aqui nas parcerias, gente, que pode ser um caminho, quando a gente faz esse diagnóstico, pode ser percebido que é um bom caminho, a gente tem que pensar, então, na infraestrutura, laboratórios, equipamentos, conectividade, softwares, eu tenho essas coisas, eu preciso delas, eu tenho recursos para adquirir o que é preciso ou não. Para planejar o curso, eu vou precisar fazer a organização curricular, vou ter que pensar em modalidade, a carga horária, material didáticos, certificações dos docentes, né? Tem muitos aspectos que a gente tem que levar em consideração e tem que ser pensado se a gente consegue fazer isso por nossa conta ou não. E aí, nisso, a parceria pode ajudar. Elas são opções para isso, mas também tem que pensar no custo. Essa parceria vai ter algum custo que eu não estava prevendo e que pode fazer ela não valer mais a pena, ou o custo vale a pena de qualquer forma, porque ele é inferior ao resto, ou, enfim, não há custo. Por exemplo, se você fizer uma parceria com alguém no seu próprio sistema, que também tem interesse nesse assunto, nessa área, pode ser que não haja custo nenhum, porque é de interesse de todos os atores, mas pode ser que haja, então é importante verificar isso. Algumas escolas técnicas podem ofertar esse itinerário de educação profissional técnica, e então você pode olhar as escolas técnicas da sua própria região, de redes públicas, outra rede pública, por exemplo, municipal, federal, você pode olhar até na rede privada, pode haver um interesse dessas outras organizações de participar e fazer uma parceria, né? Você pode também verificar com o setor produtivo se há o interesse deles de investir. E aí, como eu falei, de qualquer forma, você tem que verificar se essa parceria é credenciada, se ela não for, ela precisa ser, e ela tem que ser aprovada pelo Conselho Estadual antes dela ser firmada. Então, é importante que não se firme logo uma parceria antes de verificar essas questões, e pode se firmar, obviamente, depois ou ao longo do processo. Pode ser feito junto, mas isso tem que ser observado. E aí, então, como eu falei, você tem que olhar todas essas questões para poder verificar se essa parceria faz sentido ou não para a sua rede, para a sua instituição. E aí, gente, a parceria, ela não precisa ser feita para toda a oferta, ela pode ser feita de forma integrada, no sentido de que a gente vai ver tudo, vai fazer uma parceria para tudo que é preciso. Ela pode ser feita também de forma parcial, que você vai pegar só algumas dimensões da oferta para essa parceria. Por exemplo, você vai olhar só as instalações do parceiro, você vai usar só os docentes do parceiro para algumas aulas, e você pode pensar como é que faz mais sentido para você usar essa parceria. E aí, um exemplo aqui que a gente está colocando é que você pode dar a formação geral básica do ensino médio na escola de ensino médio, e a parte de técnica e profissional pode ser na instituição parceira, ou pode ser uma coisa integrada, né, como eu falei. E aí, no caso de integrado, ele faria tudo na mesma escola, havendo a possibilidade dessa escola dar essa certificação e estar credenciada para tal coisa, né? E aí, nesse caso, as coisas vão estar mais articuladas e a carga horária também pode ser aproveitada de uma forma mais fácil. Do outro lado, você, como eu falei, faz uma parte numa instituição e a outra na outra. E isso pode ser o curso técnico completo ou pode ser a FIC também, né? Fica a critério de vocês. E aí, aqui eu coloquei um pouquinho o que foi apresentado, acho que no primeiro webinário, quando a gente falou de infraestrutura, o que foi estimado para o investimento para você poder oferecer cada um dos eixos e todos os eixos desse currículo. E aí isso vai independente de parcerias. Com ou sem parcerias,
alguns requerimentos são recomendados e devem ser considerados por vocês na hora de planejar. Não quer dizer que esse valor, gente, como a gente falou, é cheio. Isso depende do que vocês têm hoje em dia. Aqui é considerado que não há nada. Se vocês tiverem 0 recursos e vocês quiserem montar uma sala que é capaz de atender 2 turmas por turno, e aí a turma seria com alunos em dupla, você teria esses custos. Mas se você não tivesse nada, você não tem nem computador, você não tem uma sala, você não tem nada, você tem que construir tudo. Esse é o custo que tem aqui por eixo. Esse eixo aqui não tem custo. E esse eixo aqui, aplicativos computacionais que não tem custo, por que ele não tem custo? Apesar de ter necessidade de computadores, se entende que esses custos já estão inseridos nos outros eixos, se você realmente for ofertar todos os eixos ou mais de um eixo ao mesmo tempo, e são recomendados aplicativos e softwares gratuitos para que possam ser usados nesse eixo. Eles estão todos especificados no currículo. E ele prioriza, então, esses softwares gratuitos na filosofia FLOSS, que chama Free and Libre, não sei, não faz muito sentido, mas tá em espanhol e inglês ao mesmo tempo, né? Não sei se eu anotei isso direito aqui. Mas é FLOSS o nome do resumo, né? Do nome dos softwares aí dessa filosofia. Então, de qualquer forma, o importante não há custos para esses aplicativos e softwares recomendados para esse eixo. E aí, gente, segundo passo que vocês têm que pensar depois que eu já fiz diagnóstico, depois que eu já entendi como é que são as definições, os critérios do meu conselho estadual para eu poder ofertar, eu tenho que pensar como eu vou ofertar. E aí, aqui são algumas questões que têm que ser pensadas. Parece muita coisa, mas muito dessas questões já são sugeridas no currículo do CIEB. Então, isso já vai ajudar vocês. E aí, seriam os arranjos, você tem que pensar nos arranjos curriculares que vocês vão oferecer. Como é que você vai adaptar esse currículo para a sua rede? O que você vai adaptar, né? Se você realmente for adaptá-lo. Qual é a modalidade? E aí, falando de adaptação, gente, o importante é que ele esteja de acordo com o contexto de vocês, né? A ideia não é que você vai pegar o currículo do CIEB e vai mandar para o Conselho Estadual. Isso não poderia ser feito, né? Ele estaria incluído no seu plano de curso. Então, quando a gente fala de adaptação, também está falando disso. Você tem que pensar na modalidade, se ele vai ser todo presencial, se ele vai ser híbrido. Ele não pode ser todo EAD, né? Mas ele pode ser híbrido. E aí eu vou falar um pouco disso. O Flávio já falou um pouco dessas adaptações no primeiro webinário. Eu vou dar uma retomada rápida aqui, mas lá vocês podem retomar para ver melhor, para quem não viu ou quem não lembra. Tem que pensar na carga horária, qual é a jornada. Ou seja, em que momento eu vou oferecer? O curso é de dia, ele é de noite, ele é de tarde. Você tem que pensar nessas questões. Como é que são as avaliações que eu vou fazer para poder avaliar os alunos, né, para ele poder progredir no curso, e quais são os materiais didáticos que vocês vão usar. Isso normalmente vai ser muito definido pelos docentes, eu vou falar um pouco também, mas alguma coisa tem que ser prevista, né, você tem que colocar isso lá no seu plano, por mais que você, no seu projeto de curso, por mais que você vá falar, por exemplo, alguns exemplos, e falar que quem vai decidir é o docente de acordo com a certificação, por exemplo. Você tem que pensar quais são os docentes que vão estar ensinando esse curso e a questão da certificação também. Como é que eu vou fazer essa certificação? E aí, gente, como é que eu posso ofertar esse curso, né? Então, pensando nos arranjos curriculares, você vai pensar o quê? Se você vai oferecer alguns itinerários formativos que sejam particulares da sua rede, você vai aproveitar só algumas coisas do currículo e vai misturar com outras que vocês já possuem. Vocês vão fazer fix, se vocês vão fazer o curso técnico inteiro. E aí isso pode ser ofertado de forma integrada, concomitante intercomplementar ou subsequente. E aí, gente, lembrando que então o itinerário formativo seria uma combinação curricular própria de vocês. A qualificação profissional, a FIC, ela seria, por exemplo, você vai cursar só um eixo completo. Ou pode cursar os 3, né? Mas a cada eixo completo que você finalizar, como a Alice falou e mostrou para vocês, você vai ter uma certificação intermediária, que é aquela saída, e o aluno já é certificado para aquela qualificação, né? Para aquela FIC, por mais que ele não tenha ainda atingido o final. E aí vocês podem oferecer as 3 ou só algumas, né? Fica a critério de vocês.
E o curso técnico completo seria completar todo o currículo ofertado com as 1.200 horas, 3 eixos. E aí ele vai obter o aluno o título de técnico. E aí vocês têm que pensar um pouco como é que você vai ofertar isso, se vai ser realmente por unidades curriculares, como está sendo sugerido ou não. É uma forma interessante, porque caso vocês optem por outro caminho, misturar as coisas, você pode acabar perdendo a certificação, porque isso é determinado, não é pela gente, né? São regras do catálogo de cursos técnicos e da própria CBO. Você tem que ter, para você ter aquele curso, aquele diploma, né, ou certificação, você tem que seguir um certo caminho. Então, na hora que você for definir isso, caso você resolva mudar, você precisa perceber e observar se você vai acabar perdendo a certificação ou não com isso. E aí, nas formas de oferta também, ela pode ser integrada, e aí, nesse caso, são os estudantes que já concluíram o ensino fundamental e que eles vão fazer a habilitação técnica e o profissional e o ensino médio na mesma instituição, nessa última etapa da educação básica, que é o ensino médio. O concomitante é para quem já está entrando no ensino médio ou já esteja cursando, mas tem uma matrícula distinta para cada curso, ou seja, vai estar numa instituição, na mesma instituição ou na instituição parceira, e caso seja na mesma instituição, por mais que seja na mesma instituição, você está com 2 matrículas diferentes para aquilo. Pode acontecer também. E no caso do concomitante intercomplementar, ela realmente vai ser em instituições parceiras, de acordo, mediante um convênio ou de um acordo de intercomplementariedade para execução desse projeto pedagógico unificado. E a subsequente, ela é ofertada para quem já concluiu o ensino médio e que quer uma habilitação profissional técnica depois de terminar esse ensino médio. Nesse caso, tem que ter... É sugerido que haja um diagnóstico avaliativo para você verificar se tem necessidade de incluir habilidades, conhecimentos, complementações da educação básica que esse aluno não tem e que precisa, né, para atualizar o seu aprendizado. Ele pode ser alguém que já se formou há muito tempo, por exemplo. Adaptação do currículo. Então, gente, de acordo com as DCNs, as diretrizes curriculares nacionais para educação profissional e tecnológica, o seu plano de curso, o projeto de curso, ele deve incluir no mínimo essas coisas que eu coloquei aqui. Identificação do curso, justificativa, objetivos, requisitos e formas de acesso, perfil profissional, de conclusão e das saídas intermediárias, organização curricular, critérios de aproveitamento de conhecimentos, experiências anteriores, critérios e procedimentos de avaliação de aprendizagem, infraestrutura que vai ser usada, perfil de qualificação dos docentes ou instrutores, né, que estão ministrando os cursos, certificados e diplomas que vão ser emitidos pelo curso, e o prazo máximo para integralização do curso. E aí, gente, tudo que está aqui com check quer dizer que o currículo já está dando uma sugestão. Então, muita coisa aqui já está no currículo e vocês não vão ter tanto trabalho assim. A questão do certificado e diploma, eu acabei não botando aqui o check, mas ela também tem. Você sabe quais são os certificados e diplomas que você vai dar, né? Então, isso aqui também está incluída no currículo, o que vai ajudar muito no trabalho de planejamento de vocês. E aí, lembrando, né, que ele tem que ser adaptado, tem que estar coerente com o projeto pedagógico, a proposta pedagógica e o regimento escolar da instituição de ensino, considerando principalmente a missão e os objetivos dessa instituição. E aí, a questão de como vai ser ofertada vai depender da aprovação do Conselho Estadual também. E aí, eu trouxe aqui, gente, umas possibilidades de adaptação que o Flávio já trouxe para vocês, só para a gente relembrar. Vocês poderiam juntar o projeto de vida e projeto integrador. Vocês poderiam juntar essa unidade 10 com a área de matemática e suas tecnologias e caminhar junto. Vocês também podiam juntar a unidade 14 com a área de matemática e suas tecnologias. São formas de vocês pensarem em adaptações que fazem sentido e não tem nenhuma perda pedagógica para o aluno. Lembrando que as sequências e unidades curriculares e módulos que estão propostos no currículo, é recomendável que elas sejam seguidas por causa da certificação. Mas vocês que vão decidir isso, claro. E aí, gente, eu também trouxe aqui a questão da adaptação pela questão da modalidade, né? Pensando o que
pode ser ofertado em modo EAD ou híbrido, sem nenhuma perda pedagógica. Os recursos digitais e de realidade virtual, laboratórios remotos, simuladores, eles podem ser aproveitados para esse currículo, mas tem que ser respeitado o limite estabelecido por lei. Eu acho que eu vou falar isso em outro slide, mas tem um limite, acho que é de 20%, que vocês têm que respeitar para poder oferecer coisas à distância. Para a oferta à distância, de qualquer forma, você também tem que promover interatividade entre o docente, o que está ministrando, e os alunos, entre os alunos, entre eles também. Ela é uma alternativa que pode ser interessante para ampliar o número de itinerários que estão oferecendo nas instituições, em escolas que estão com dificuldade de infraestrutura ou que tem um número reduzido de estudantes e ainda assim vocês querem ofertar. Isso pode ser feito também em parceria com outras escolas, né? Pode ser o mesmo curso para pessoas de escolas diferentes. Isso pode ser presencial ou EAD. E para você poder ofertar e no modo à distância, você tem que comprovar que há uma efetiva condição de infraestrutura tecnológica para você poder ofertar isso. E aí pode ser na própria instituição ou numa instituição parceira, ou mesmo na casa do estudante, se isso for acontecer dessa forma. E aí você tem que comprovar que há a possibilidade de haver interação entre esse estudante e o docente no ambiente virtual e no presencial também. Tá. E aí, gente, aqui eu dou o que o Flávio falou que é possível fazer sem nenhum prejuízo. Seria você fazer em EAD a unidade 5, são 72 horas, a unidade 8 também são 72 horas, em modo híbrido poderia ser a unidade 6, 72 horas, e também a unidade 7, que também tem 72 horas. E é isso no eixo redes e segurança de computadores. No eixo aplicativos computacionais... Desculpa, gente. No eixo aplicativos computacionais e sistemas para internet, vocês podem fazer em EAD ou híbrido a unidade 10 e a unidade 16. A unidade 10 tem 72 horas e a unidade 16 tem 108 horas. Por que eu coloco aqui o número de horas que tem em cada unidade? Porque vocês têm que respeitar o limite de horas estabelecido pelas normas nacionais, então é importante vocês planejarem quantas horas vocês podem, de fato, dessas aí que tem, ofertar à distância. Não pode ofertar, por exemplo, todas ao mesmo tempo à distância, porque a soma de horas vai dar mais do que o limite que é permitido. Lembrando que o limite vai ser uma porcentagem do total de horas do curso, né? Que eu vou falar agora. Então, no caso que quem vai ofertar o ensino técnico inteiro, são 1.200 horas para você ter a certificação de técnico. Não pode ser menos, porque está estabelecido no catálogo. Então, serão todas as horas que estão no currículo. Se ele for integrado ou concomitante, tem que ser a partir de 2022 é estabelecido que são 3.000 horas no total, né? Incluindo o técnico e a BNCC. Então, você vai dar 1.800 horas para a BNCC e 1.200 para o curso técnico. No caso do EJA, tem que ser 1.200 horas no mínimo para a BNCC. Só que, de qualquer forma, você tem que manter as 1.200 horas do técnico por causa do catálogo. E 20% pode ser AD, ou seja, 240 horas do curso técnico podem ser AD. Então, quando você vier aqui pensar no EAD, você tem que somar as coisas para ver se vai atingir o limite dos 240 horas. E aí, para quem vai pensar na FIC, na qualificação técnica, também tem que ser 20% do total. Só que do total daquele curso, né? Se você vai fazer o curso inteiro, são 240 horas. Se você vai fazer o eixo, o aluno só vai fazer esse eixo, você tem que pensar só nas 60 horas, porque o curso tem 304 horas. Cada eixo tem, no mínimo, 304 horas. O que eu quero dizer é que, para você ofertar uma qualificação técnica, ela tem que ter 20% do total do curso técnico, ou seja, ela tem que ter, no mínimo, 240 horas, para o aluno sair com esse certificado. O caso do currículo de tecnologia e computação, todos os eixos já têm, no mínimo, 240 horas. Eles têm, no mínimo, 304 horas. Então, tá tudo bem. Só que, para você ofertar EAD, você só pode ofertar também 20% do total do eixo, ou daquela saída intermediária, né, da qualificação técnica. Ou seja, só pode ser 60 horas virtuais, se você pensar só na qualificação técnica. Então, na hora que você vier aqui ofertar, por exemplo, esse eixo aqui,
só pode ser 60 horas EAD. Então, você, por exemplo, não poderia fazer uma unidade inteira EAD, entendeu? Você tem que observar essas coisas. E aí, pensando em avaliações e materiais didáticos, pessoal, todas as unidades curriculares do currículo, elas já possuem sugestões de indicadores de avaliação que vocês podem usar para colaborar com os docentes, né, nas práticas pedagógicas e nos planejamentos deles. Em cada eixo, e aí eu vou para o eixo inteiro, há também uma sugestão de uma unidade curricular que a gente já viu, que chama Projeto Integrador. E a ideia é que ela vai ser desenvolvida ao longo do eixo e ela pode orientar essas avaliações, ela pode ser usada para essa avaliação, esse projeto integrador. E aí, bom, como a Alice falou, o objetivo dessa unidade curricular que chama Projeto Integrador, e que a gente também já viu que pode ser integrada com o projeto de vida, é introduzir o estudante à realidade profissional por meio de algumas temáticas, desafios, situações, problemas. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. E aí, pensando nos materiais de referência, os materiais de referência da área de tecnologia e de informática, eles mudam com muita frequência por causa da modernização, né, do mundo, realmente, que vai melhorando nesse sentido. E ele está muito relacionado ao tipo de certificação que você vai escolher. Por exemplo, ele pode estar relacionado, você quer usar esse software ou esse programa aqui, a certificação pode estar associada a ele. Então, isso tem que ser observado e vai ser de acordo com o que for escolhido para aquela aula. Os profissionais, como os profissionais que vão ensinar cada uma das unidades curriculares dos eixos, eles precisam ter um perfil específico, normalmente eles já entendem desse assunto. Então, é sugerido que vocês deixem para eles escolher quais são os materiais de apoio mais adequados para as aulas. Porém, no guia que a gente fez, a gente dá algumas sugestões de materiais e de sites que vocês podem usar para poder guiar esses materiais didáticos. Mas são apenas alguns exemplos. Claro que ela depende muito do profissional que vai ensinar essa aula e também do que vai ser escolhido o programa para ser usado nessa aula. Alguns são, né, como eu falei, eles são sugeridos no currículo e aí cabe a cada docente e a escolha de vocês, na instituição, da rede, de escolher qual que vocês vão seguir. Então, aqui, gente, tem aqui um exemplo para vocês verem como é que isso está num eixo, por exemplo. No eixo aqui, hardware e manutenção de computadores, por exemplo, você vai ver aqui na unidade curricular, cada unidade curricular, qual é o profissional que você precisa, qual é o perfil docente que você precisa. E da mesma forma, você também vai ter as informações de software que você vai precisar, e isso vai ajudar vocês na definição desses materiais didáticos e das avaliações. Para o caso do perfil docente aqui, vocês vão perceber que é importante ter alguma experiência fora da sala de aula. É bom você trazer essa experiência fora da sala de aula da prática para a sala de aula. Como a gente viu, os profissionais com notório saber reconhecido pelos sistemas de ensino podem ser utilizados nesses casos, não havendo esses profissionais na rede, né, profissionais com esses conhecimentos, e também profissionais graduados que tenham feito alguma complementação pedagógica, conforme disposto pelo CNE, também podem ser utilizados. Não sei se eu estou indo muito rápido, gente, mas de qualquer forma, a gente daqui a pouco tem espaço para perguntas para vocês verem, e isso tudo que eu estou falando também está registrado no guia que a gente criou, então não se preocupem, porque está tudo escrito lá para vocês, para ajudar. Algumas coisas importantes quando a gente fala de certificação para a gente observar. Os diplomas desse curso técnico, eles devem explicitar o nome técnico em informática. O nome que a gente usa de tecnologia em computação, técnico em tecnologia em computação, ele é um nome fantasia, mas no catálogo está técnico em informática, então você tem que botar na certificação do aluno o nome que está no catálogo, tá, gente? Isso é importante. Para você obter o título de técnico, como eu falei, você tem que completar as 1.200 horas curriculares que são sugeridas no currículo de referência. E essas 1.200 horas não incluem estágio. O estágio é opcional para esse título aqui. Então, elas não incluem. Se você quiser fazer o estágio também, é uma coisa a mais que vocês vão fazer para além das 1.200 horas. E aí, pensando nas saídas intermediárias, como a gente viu, e as ocupações que são relacionadas a elas são essas que estão aqui,
de acordo com a CBO, que é o programador de sistemas de informação, técnico de apoio a usuários de informática, helpdesk, operador ou operadora de computador, técnico em manutenção de equipamentos de informática. Essas são as certificações que estão previstas na CBO e no eixo de informação e comunicação do técnico informático. E no eixo de informação e comunicação do catálogo, né, que está prevendo esse técnico informático. E aí, gente, outras coisas importantes. Como eu já falei, certificados de APT e de qualificação técnica só podem ser emitidos por instituição credenciada, não é qualquer um. Os certificados, eles têm que explicitar o perfil do egresso, desse aluno que está terminando, as unidades curriculares que eles cursaram, as cargas horárias das unidades curriculares, a frequência do aluno nas aulas e o aproveitamento de estudos, caso haja, né, havendo. As sugestões desses assuntos estão nos capítulos 2 e 4 do currículo. Então, vocês pegando esses capítulos, vocês já conseguem pensar um pouco nessas informações que são necessárias nas certificações. Ou seja, já está tudo sugerido para vocês. A questão é vocês aproveitarem ou não e adaptarem ou não o que vocês acharem que faz mais sentido. E aí, algumas coisas importantes da gente lembrar, que o Deschamps falou no último webinário. O diploma do ensino médio vai ser de responsabilidade da instituição de origem do aluno, ou seja, do ensino médio. Os certificados dos parceiros, eles devem ser incorporados para a certificação do ensino médio, e o certificado técnico, ele vai ser emitido pela instituição credenciada para dar esse certificado, que pode ser uma parceira ou a própria instituição, mas só é válido com o diploma do ensino médio. O aluno só vai poder usar esse certificado técnico se ele tiver terminado o ensino médio. E aí, gente, termino por aqui, mas eu vou mostrar para vocês um pouco o guia do qual eu falei. Tá? Então, o guia ele é assim. Aqui vocês conseguem acessar tudo que eu falei. Aqui fala um pouco do CIEB, sobre esse documento, a citação do documento. E aqui a gente tem um sumário, vocês podem clicar em cada um dos assuntos que vocês desejam ver para ir direto para o assunto, ou você pode ir na ordem sugerida. Vamos supor, eu vou na ordem sugerida, mas eu vou clicar aqui só para vocês verem. Olha lá, eu cliquei em apresentação, vai para apresentação. Eu vou clicar aqui em definindo a oferta, vai para definindo a oferta. Então, você consegue acessar. Esse currículo está bem tranquilo de ler, os textos são bem pequenos, bastante fotos. Então, aqui conta um pouco desse currículo, coisas que a gente já falou. Ele vai colocar como é que esse currículo faz sentido no novo ensino médio. Ele vai falar um pouco do que ele aqui coloca tudo o que eu falei, né? A questão do diagnóstico e definição que vocês têm que observar, questão do cronograma que vocês têm que observar, a questão do diagnóstico, você tem que avaliar a demanda, você tem que avaliar a oferta, né, por meio dos recursos disponíveis, o que você vai ter que considerar, as parcerias e investimentos, o que pode ser feito, aqui no caso de parcerias, o que você tem que pensar na hora de decidir sobre a parceria, o que você tem que observar também na hora de firmar essa parceria, como é que ela pode se dar, o investimento financeiro que tem que ser feito, ou seja, o que o currículo aqui ele pede em cada um desses eixos. Aqui, como eu falei, aqui tem a estimativa de gasto. Lembrando que caso você não tenha nada, o que é estimado que você vai gastar, se você seguindo o que é recomendado. Aqui ele vai falar das formas da oferta, o que você tem que definir, o que significa cada uma das coisas, como é que você adapta esse currículo, o que já tem ou não tem no currículo, marcadinho aqui, como vocês podem ver. As formas de adaptação da modalidade também, como é que você pode fazer, a carga horária. E aí, na carga horária, lembra que tem o limite de mínimo, né, para você poder ofertar a FIC, para você poder ofertar o técnico. Aqui fala um pouco das avaliações, aqui tem um exemplo que eu falei, lembra da unidade curricular e projeto integrador?
Como é que isso está no currículo? Aqui a gente tirou só essa parte de avaliação para vocês verem, tá? Cada unidade curricular tem mais informações do que isso. Isso aqui é só para a gente ver os indicadores de avaliação que tem e quais são, o que está relacionado no projeto integrador desse eixo, cada uma das unidades. Por exemplo, a unidade 10, o que eu tenho que fazer para poder entregar aqui o projeto integrador? Eu tenho que definir o produto ou serviço inovador que vai ser desenvolvido. E aí aqui tem os materiais didáticos, como eu falei, alguns exemplos para vocês, mas é exemplo mesmo, isso é recomendado que seja definido pelo profissional que vai dar a aula. Aqui a gente fala do perfil docente também, o que é esperado resumidamente de cada eixo. Como eu falei, cada unidade curricular, e como eu mostrei para vocês, cada unidade curricular fala exatamente o que esse profissional tem que saber. Isso vai ajudar vocês no planejamento de vocês. Aqui é realmente um resumo. E vocês podem ver no capítulo do perfil docente que tem no currículo. E aqui fala novamente um pouco, resume a certificação, né, as questões que a gente tem da questão das saídas intermediárias, né, de quem vai fazer apenas o FIC. E também quais são essas certificações intermediárias e quantas horas elas englobam. E aqui o que é a responsabilidade de cada um. Então, gente, como vocês podem ver, tudo que eu falei está aqui nesse guia. Vocês encontram ele no site do CIEB. Ele vai ser enviado também para todo mundo que se inscreveu nesse webinário. Quem não se inscreveu, por favor, para receber isso por e-mail, vocês conseguem se inscrever ainda. Vou mandar para vocês aí no chat como é que vocês conseguem fazer isso. E é isso, gente. Esse é o guia e um pouco do que eu contei para vocês. Eu vou agora ler as perguntas para conseguir ajudar vocês e responder. Ah, tem mais uma coisa. Para essa questão desse passo a passo, para as secretarias estaduais, há uma possibilidade de haver uma assessoria do CIEB no ano que vem, mas é algo que vocês têm que ver com o CONSED, tá? É uma parceria entre o CIEB e o CONSED, e isso não tem custo nenhum. É só para o CIEB ajudar vocês a planejarem como é que vocês vão ofertar esse currículo na rede de vocês. E aí, vamos lá, para as dúvidas e sugestões de vocês. Bom, enquanto isso, Débora, deixa eu falar três coisinhas bem rápidas aqui. Então, vocês perceberam que o CIEB, ele preparou esse currículo, né, assim como ele já preparou o currículo de tecnologia e computação desde a educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, e agora preparou esse de educação profissional técnica. E essa de educação profissional técnica chega num nível que até o Carlos Arthur já olhou, né? Então, assim, ele chega num nível de dizer quais são as práticas didáticas possíveis de serem realizadas nas salas de aula. Então, além das competências, habilidades, o sistema de avaliação, ele ainda define unidade por unidade qual é o perfil do professor, qual é a infraestrutura necessária, mas também sugere práticas educativas para salas de aula. Por exemplo, Flipped Classroom, em que eu tenho um laboratório com 20 máquinas, como é que eu faço se eu tenho 40 alunos? Então, ele dá várias opções, e o que a gente está sugerindo é que esse currículo possa ser adotado como um itinerário formativo de educação profissional técnica pelas redes, mas também as redes podem adaptar esse currículo conforme as suas próprias necessidades, claro que seguindo todas as regras da educação profissional que todos nós conhecemos, né? Então, esse era um ponto. Então, olhem lá o currículo, vejam o que vocês podem aproveitar, ele chega num nível de detalhamento bastante grande. Tem uma segunda coisa que a Débora falou há pouco. Nós estamos numa parceria, né? O Itaú, Educação e Trabalho, junto com o CIEB e o CONSED. Então, as redes que quiserem essa assessoria mais próxima, né? Pode fazer adesão pelo CONSED, e além dessa assessoria,
nós estamos preparando um curso online para ajudar na implementação também. Então, ele vai estar disponível já no início do ano que vem. Mas para acessar esse curso, as redes precisam fazer adesão pelo Concede, não tem custo nenhum, então nada do que o CIEB propõe tem algum custo, então vocês podem baixar o currículo gratuitamente, esses webinários de esclarecimento também estão disponíveis gratuitamente, assim como a assessoria e assim como o curso online. Entretanto, para acessar o curso online é preciso fazer adesão pelo Concede, tá? Então, isso vai estar disponível a partir do ano que vem. E tem, acho que, algumas dúvidas que Débora vai esclarecer, e a gente volta daqui um pouquinho. Obrigada. Obrigada, Alice. Na verdade, eu estou vendo aqui, não tem muitas dúvidas, eu só queria esclarecer que quem estabelece esse mínimo de horas EAD para esses casos é as diretrizes curriculares nacionais para o técnico e profissionalizante. Técnico, deixa eu ver aqui o nome. Não é... É outra fonte, gente. Espera aí, que eu estou abrindo aqui para não falar nada errado para vocês. Mas é só 20% que pode ser AD, tá bom? No caso dos 20%, é no caso do diurno, né? No caso do noturno é 30%. Isso. No caso do noturno é 30%. E o que nós estamos vendo que o ano que vem vai ser essa educação híbrida, né? O que ajuda bastante da gente colocar conteúdos híbridos, né? Online. E as sugestões que nós fizemos aí no currículo é para que se possa também acoplar tanto outras eletivas ou unir a matemática com o pensamento computacional e com algumas das disciplinas do currículo. Então, a gente faz algumas opções do que a rede pode também fazer o aproveitamento aí desse currículo dentro do currículo que ela já tem de BNCC, né? E que é possível ultrapassar as 1.200 horas, esse é uma carga horária mínima, né? Tanto as 1.800 quanto as 1.200 horas são cargas horárias mínimas, por isso que é interessante fazer o uso da educação à distância, porque não necessariamente essas horas excedentes precisam ser feitas na escola, né? Ela pode ser feita remotamente. Então, essa é uma das possibilidades aí do uso desse currículo. E se vocês tiverem dúvidas sobre o currículo, sobre a implementação dele, sobre a regulação, para além daquilo que está nos webinários, vocês podem também mandar mensagem que a gente responde o e-mail, tá bom? Então, entra lá no site do CIEB, pode fazer a pergunta. E eu vi que, acho que tem... Bom, e a Ana Maria está dizendo que ela pode fazer contribuições. Por favor, Ana Maria, o que você tiver de contribuição também pode nos mandar. Como é um currículo de tecnologia, a gente está vivendo um mundo muito diferente do que vivíamos até há pouco tempo, então muita coisa pode mudar muito rápido, muito mais rápido agora do que antes, né? Se nós já vivíamos num mundo fluido e rápido, agora, principalmente na área da tecnologia, certamente teremos muitos movimentos disruptivos. E aí esperamos que esse currículo também seja atualizado, e o que vocês tiverem de sugestões, por favor, estamos abertos a elas, tá bom? Com certeza. Obrigada, Alice. E é isso mesmo. Como eu falei, não. São as diretrizes nacionais mesmo para o ensino médio, e no artigo 17, inciso 15, fala as atividades realizadas à distância podem contemplar até 20% da carga horária total, podendo incidir tanto na formação geral básica quanto preferencialmente nos itinerários formativos de currículo, desde que haja suporte tecnológico, digital ou não, e pedagógico apropriado, necessariamente com acompanhamento e coordenação do docente da unidade escolar onde o aluno está matriculado, podendo, a critério dos sistemas de ensino, expandir para até 30% do ensino médio noturno. Então, é isso aí, gente. E só para deixar claro, os horários que eu falei, gente, as horas é a partir de 2022, tá? Não estava falando do momento. Porque eu entendo que o que é importante a gente planejar também para o futuro. Sim, são mínimas.
Então, obrigada, gente. Quer fazer algum comentário, Alice? A Ana Maria aqui está dizendo que as 1.800 horas da BNCC são as máximas e as 1.200 são as mínimas. Então, o que eu quis dizer foi, das 3.000 horas, as 3.000 horas, elas são, uma carga horária mínima que podem ser suplementadas conforme a necessidade da rede ou da escola, e por isso fazer o uso da EAD para complementar essa carga horária, para além do horário que o aluno fica na escola. A gente sabe que amplia, né? É possível ampliar a carga horária de estudos e de unidades curriculares pela educação à distância, né? E que já é permitido por lei. Obrigada, Ana Maria. Então, acho que é isso. Se tiverem mais alguma dúvida, sugestões, e por favor, se quiserem continuar no ano que vem com a assessoria e com o curso, que vai ser um curso online, por favor, peçam para suas redes fazerem então contato com o Concede e assinar a adesão. Não tem custo nenhum, é só fazer a adesão da rede para que tenha acesso a essas outras duas possibilidades de apoio à implementação do currículo, tá bom? Muito obrigada pela audiência de hoje, por vocês estarem aí. E qualquer dúvida e sugestão, muito obrigada pela Ana Maria e por todos os outros que assistiram aqui e contribuíram aqui pelo chat, tá bom? Obrigada, gente. Bom dia. Boa semana a todos. Obrigada, gente. Boa semana. Bom fim de ano para todo mundo. Tchau, tchau.